Mas diz a Bíblia que havia ali em Cesareia um homem chamado Cornélio, e esse homem era centurião. Ele era centurião da corte chamada italiana. O que é um centurião? Centurião é um oficial que era responsável para liderar um centúrio. Era um grupo de 100 soldados que estava debaixo da sua autoridade. Tudo que o centurião ordenava, aqueles soldados tinham que simplesmente obedecer e fazer. Ai dos soldados, presbítero Celso, se não fizerem aquilo que o centurião mandava. Cornélio era um homem muito respeitado, não somente pelos 100 soldados que ele liderava, mas por toda aquela região, porque havia umas características em Cornélio, mesmo ele sendo pagão, que atraía, fazia os olhos daquele povo brilhar. Que características são essas que esse tal de Cornélio tinha, que esse centurião tinha, que atraía a atenção dos judeus também naquela região da Cesareia? Eu quero falar da primeira característica desse homem. Presta atenção, você que está na tua casa, você que está aqui. A primeira característica que a Bíblia vai dizer é que Cornélio era um homem piedoso. A piedade que havia em Cornélio era tão grande, presbítero Celso, que Cornélio, ele abria mão de bens para estender a mão para alguém quando ele via um necessitado à sua frente. Pensa num homem cheio de piedade e misericórdia, era esse centurião chamado Cornélio. Mas o que me chama a atenção em toda essa piedade dele, é que mesmo Cornélio sendo um homem tão piedoso, a salvação não estava sobre ele. Talvez você que está na tua casa aí, tem essa essência da piedade em você. Talvez você é um homem piedoso, uma mulher piedosa. Talvez você não suporta ver alguém passando por alguma situação, que você imediatamente abre mão de situações, de momentos com a sua família, abre mão de momentos de prazer para você, para liberar esse ato de piedade e estender a mão a alguém. Só que essa essência de piedade não garantia a salvação. Cornélio não tinha em si a salvação. Isso é doído, né, irmão? Como pode um homem com uma essência tão importante, tão piedoso, não ter em sua vida, em sua casa, a salvação, Ricardo? A Bíblia vai dizer que havia mais uma característica nele. A Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus. Mesmo Cornélio habitando em Cesareia, mesmo ele servindo a vários deuses, quando ele via um judeu falar sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele jamais questionava, porque ele sabia que não era brincadeira questionar aquilo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac ordenava. Ele simplesmente ouvia e ficava em silêncio, porque havia dentro de Cornélio um baita de um temor a Deus. Temor esse que a igreja no tempo de hoje está em falta. Hoje você vê várias pessoas falando todo tipo de bobagem em cima do altar. Você vê ministros do evangelho falando palavrão no altar. Você vê pessoas que são crentes dentro da igreja, mas do lado de fora tem dado mau exemplo. Sabe o que é isso? É falta de temor a Deus. Característica que falta no cristão havia em Cornélio. Só que mesmo com essa característica, reverendo Manuel, a salvação não estava sobre Cornélio. Isso é doído. Mesmo com essa característica de temor a Deus, irmãos, a salvação não estava sobre Cornélio. A Bíblia vai dizer que ele tinha mais uma característica. A Bíblia vai dizer que ele e a família, reverenda Adriana, eles se juntavam para dar esmola ao povo, e na grande maioria das vezes era povo judeu. Nunca Mateus 25:40 fez tanto sentido para alguém como faz para Cornélio, porque ele não é do mesmo povo. Simplesmente o povo romano marcou a Bíblia, marcou a história do evangelho negativamente, de forma absurda. Quando fala de Império Romano, a gente só vê coisas ruins, não vê coisa boa. Mas havia em Cesareia um romano cheio de características boas. Ele se reunia com a sua família e dava esmola, na maioria das vezes, para judeu. Aí nós lembramos de Mateus 25:40. Ajude o seu irmão, porque aquilo que você está fazendo por ele, você está fazendo por mim. Eu pergunto para você que está na tua casa aí, essa característica de ajudar o teu irmão, ela está em você também? Mas sabe o que é mais triste nisso? A salvação não estava sobre Cornélio. Como isso é possível?
Como é possível um homem tão cheio de coisas boas, tantas coisas semelhantes a Cristo, não ter em sua vida a salvação? Como isso é possível? A Bíblia vai dizer que ele tem mais uma característica. Olha isso aqui, irmão, você que está na tua casa, olha isso. A Bíblia vai dizer que Cornélio orava a Deus continuamente, constantemente ele orava a Deus. Se tem uma característica que está faltando no povo de Deus hoje, na igreja hoje, é a oração. Cornélio, mesmo sendo um pagão, adorando a outros deuses, ele orava a Deus, constantemente Cornélio orava a Deus. Mas como pode um homem de oração, Ricardo, não ter em sua vida a salvação? Você que está na tua casa aí, como pode você sendo uma pessoa de oração, como pode você sendo uma mulher de oração, um homem de oração, e não ter em tua vida a salvação? Como pode isso? Como isso é possível? Eu quero que você preste muita atenção no que está sendo ministrado aqui, cada detalhe, para que no final você venha entender aquilo que Deus quer falar conosco aqui. Como pode uma pessoa que orava continuamente, constantemente a Deus, imagino eu que todos os dias ele orava, como pode, com essa característica, alguém não ter a salvação na sua casa? Como pode isso? Mas a Bíblia vai dizer que um dia Cornélio estava dentro da tua casa, quase às 3 horas da tarde, ele se posiciona para orar. Ele já estava 4 dias em jejum. Olha só isso, irmão. Como pode um pagão, ele estava 4 dias em jejum. Ei, você que está na tua casa aí, quanto tempo faz que você não jejua? Eu estou falando de um pagão aqui, irmãos. Eu não estou falando de alguém que era um apóstolo, que fazia a obra, a vontade de Deus. Estou falando de um pagão. Ele estava 4 dias em jejum. Aí ele chega na tua casa mesmo e se posiciona para orar. Quase às 3 horas da tarde. A Bíblia vai dizer que ele se posiciona e começa a orar. Quando ele ora, de repente ele tem uma visão. O anjo de Deus aparece para ele. E o anjo diz em alta voz: Cornélio. Ele fala: o que é, Senhor? Diga-me, Senhor. O anjo fala assim: saiba tu que as tuas orações e as tuas esmolas tem subido à memória de Deus. Olha só isso. Isso quebra um paradigma da igreja. Aquele lance de que se você não é santo, a sua oração não sobe. Se você não é santificado, a sua oração não sobe. Eu estou falando de um pagão que orava e orou tanto que um dia ele atraiu a atenção de Deus para a vida dele. Deus mandou um anjo em visão, e o anjo falou: saiba que a tua oração, a tua esmola tem subido em memória de Deus. Quanto tempo faz que Deus não responde uma oração tua? Você mesmo que falou para mim que a salvação sua está garantida. Quanto tempo faz que Deus não ouve uma oração tua? Após o anjo falar isso, o anjo fala assim: ó, pega uns de seus homens e envia a Jope. Quando chegar em Jope, procura por um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Esse Pedro vai estar com outro Simão, curtidor, na casa dele que fica à beira do rio. Chegando lá, ele vai te dizer o que tem que fazer. Olha como Deus é um Deus de detalhes. Você que está na tua casa, você tem orado, você tem clamado. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, ó. Deus não só está ouvindo a sua oração, mas Ele vai revelar para você a bênção que Ele tem para você. E Ele vai revelar em detalhes, assim como Ele revelou para o centurião, assim como Ele revelou para Cornélio cada detalhe. Deus vai revelar para você também. Quando o anjo se retira em visão, Cornélio imediatamente chama 2 criados dele e um dos seus 100 soldados, os 100 que ele governava. Ele chama 2 criados e um soldado. Então ele chama olha, eu quero contar algo para vocês. Olha a alegria desse homem. Eu preciso contar para vocês o que aconteceu. Eu estava na minha casa orando, eu vinha de 4 dias de jejum. De repente, enquanto eu orava, em visão, um anjo apareceu e me disse: saiba que Deus está ouvindo a sua oração e a sua esmola tem subido.
para a memória de Deus. Esse homem contava em alegria para os seus criados e para o seu servo ali, para o seu soldado, o milagre que tinha acontecido na vida dele. Então ele conta cada detalhe. Após contar cada detalhe, ele fala: e Deus mandou que eu mande 3, eu vou mandar vocês 3 até Jope. Lá vocês vão procurar por um homem chamado Simão, sobrenome Pedro. Vai estar na casa de Simão, o curtidor, a casa que fica à beira do mar, e ali vocês tragam ele até a mim. Foi a ordem de Cornélio. No dia seguinte, esses 3 homens estão indo atrás de Pedro. No dia seguinte, esses 3 homens estão indo atrás de Pedro. Diz a Bíblia que ele, chegando na cidade, perto onde estava Pedro, de manhãzinha, Pedro decide subir para o terraço para orar. Então Pedro ora a manhã toda. Por volta de meio-dia, vai dizer o texto, na hora sexta, por volta de meio-dia, Pedro sente fome. Então começam a preparar comida para ele. Enquanto preparam comida para ele, Pedro está com fome. Diz a Bíblia que Pedro teve um arrebatamento de sentidos, e ele teve uma visão. Nessa visão ele via, sabe o que? Ele via o céu se abrindo, e descia do céu um vaso, como um lençol, atado nas 4 pontas. E nesse lençol havia dentro toda a espécie de animal impuro que o judeu não comia. Então quando Pedro tem essa visão, ele ouve a voz de Deus falando: Pedro, mata e come. Aí vem um lado de Pedro que eu e você tem com certeza. Olha isso aqui. Aí vem um lado de Pedro que todos nós temos. Que lado é esse? É quando Deus nos dá uma ordem, mesmo nós sabendo que é Deus que está ordenando, a gente questiona aquilo que Deus está mandando. Deus falou: Pedro, mata e come. Pedro falou assim: não, Senhor, eu nem sequer chego perto de coisas impuras. Essa alimentação, esses animais são impuros, Pai. É comum, eu não como carne comum, eu não como animal impuro, eu nem sequer chego perto daquilo que é impuro. E isso acontece 3 vezes. E uma dessas 3 vezes que Pedro fala: não, eu nem sequer chego perto de algo impuro, sabe o que Deus fala para ele em alta voz? Ei Pedro, saiba de uma coisa: aquilo que eu purifico não pode ser chamado de impuro. Nunca chame de impuro aquilo que eu purifico. Após Pedro ouvir essa voz dizendo isso, olha isso aqui, irmão, não perca detalhes aqui. Após Pedro ouvir isso, após aquele lençol subir de volta para o céu, Pedro está assustado, e a mente dele está bugada. Ele está tentando entender que visão foi aquela. Ele está sem entender. Enquanto Pedro está ali tentando entender a visão, diz a Bíblia que os 3 homens chegam lá embaixo e batem na porta. Ei, é aqui que mora um tal de Simão, chamado Pedro, sobrenome Pedro. Enquanto aqueles homens estão chamando lá embaixo, diz a Bíblia, diz o texto, que ao mesmo tempo Pedro está lembrando da visão. Enquanto Pedro está lembrando da visão, o Espírito Santo de Deus fala no ouvido dele: ei Pedro, acaba de chegar 3 homens aí que eu enviei. Eu quero que você desce e siga eles sem questionar, porque foi eu que os enviei. Aí eu me imagino Pedro assim: poxa, sacanagem, cara, eu estou aqui tentando entender a visão. Aí Deus vem com mais isso daí, agora eu vou ter que descer. E Pedro desce. Aí ele desce e chega até os varões ali. Quando ele chega até eles, ele fala assim: ó, o que traz vocês aqui? Qual é a causa que traz vocês aqui? Aí os varões falam assim: ó, esse que o centurião Cornélio, chefe da corte chamada italiana, um homem temente a Deus, respeitado em toda a nação judeia. Olha isso, irmão. Saiba que ele teve uma visão e um anjo falou que viesse até aqui e buscasse você e levasse, porque você teria palavras para liberar na vida dele. Olha só isso. Ei, quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele move céu e terra, mas o propósito vai acontecer. Diz a Bíblia que Pedro fica maravilhado com aquela situação, e ele convida os homens a entrar, e eles passam a noite ali. No dia seguinte, Pedro chama mais uns 6 homens ali de Jope mesmo, e eles vão sentido a Cesareia. Para onde? Para a casa de Cornélio. Olha isso aqui, irmão. Enquanto Pedro, aqueles homens de Jope e aqueles 3 que foi enviado por Cornélio, está indo para Cesareia, ao mesmo tempo Cornélio chama os criados dele: ei, vai na casa do meu primo,
fala para o meu primo vir aqui, porque vai vir um tal de Pedro aqui, e ele tem algo a dizer. Ei, vai na casa da minha irmã, vai na casa da minha tia, chama toda a parentela, ei, convida meus amigos também, chama todo mundo. E Cornélio manda chamar todos os parentes e amigos, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito na tua vida, não é só você que Ele quer alcançar, Ele quer alcançar você, a sua parentela, os seus amigos. Deus faz acontecer. Aí eu vejo uma pergunta aqui, irmãos, olha isso aqui. Por que será que quando o anjo apareceu para Cornélio, não seria mais fácil o anjo falar assim, ó, você mesmo, vai até Jope, chegando lá você vai encontrar um homem, procura por um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, todos os detalhes, que ele tem algo para te falar. Por que será que o anjo não mandou Cornélio ir até Pedro, mas pediu com que Pedro fosse até a casa de Cornélio? Sabe por que isso, irmão? Porque o propósito que Deus tem na tua vida tem que começar dentro da tua casa. Subcanta lá, passou, demanda lá. Deus mandou buscar Pedro e trazer para a casa de Cornélio, porque o propósito de Deus na vida de Cornélio tinha que começar dentro da casa dele. Você que está assistindo aí na tua casa, o propósito de Deus na tua vida tem que começar dentro da tua casa. Então Pedro chega na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, logo na porta, quando Cornélio vê Pedro, a Bíblia vai dizer que Cornélio se prostra. Pedro imediatamente o repreende. Ei, levanta daí, tá maluco? Eu sou homem igual você, nunca mais faça isso. Nunca se ajoelhe diante de outro homem. Não faça isso. Então, após eles conversar um pouquinho, Pedro fala assim, ó, por qual motivo você mandou me chamar aqui? Então Cornélio conta algumas coisas para ele. E nesse momento Pedro reúne todos que estão na casa. Todos. Lembra que eu falei para você prestar atenção em detalhes? Olha isso aqui. Pedro reúne todos que estão na casa. Quando ele reúne todos, ele fala assim, ó, quero falar algo para vocês. Todos sabem aqui que não é lícito um judeu se aproximar de um ímpio. Não é lícito, não pode um judeu se aproximar de um ímpio. Aí Pedro lembra da visão que ele teve. Olha só, isso é muito forte, irmão Márcio. Não é lícito que um judeu se aproxime de um gentio. Aí ele lembra da visão. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não é lícito que um santo chegue perto de um impuro. Mas Deus me mandou vir até aqui, eu imediatamente vim sem questionar, porque Ele me disse, Pedro, nunca chame de impuro aquilo que eu purifiquei. A primeira boa nova de Deus para Cornélio é que Deus estava levando a purificação para dentro da casa dele. Somente na casa de Cornélio ele entendeu a visão, que Deus estava dizendo, Pedro, nunca chame qualquer homem de impuro, porque eu posso ter purificado ele. Ei Cornélio, Pedro falando, Cornélio, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você aqui, ei, imagine você no lugar de Cornélio. A primeira coisa que eu tenho para dizer aqui para você é o seguinte, todos vocês que estão ouvindo aqui, ó, é que a partir de hoje, Cornélio, você é purificado. A partir de hoje, tu e tua casa é purificada. Após ter revelado isso para Cornélio, e Cornélio maravilhado, e eles conversam, e Cornélio fala, tudo que o anjo apareceu, e ele me disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido à memória de Deus. Envia homens a Jope, procurando por você, Simão, por você, Pedro. E ele me disse que tu terias palavras a me dizer. Aí vem o mistério aqui, irmão. Como pode um homem com tanta característica boa de Cristo não ter a salvação em sua vida? Quando Pedro ouve esse desabafo, tudo que o anjo falou para Cornélio, então Pedro começa, aí começa o manto. Aí Pedro começa, já entendi tudo. Já entendi, eu já sei até o que eu vim falar aqui. Eu quero contar para você, Cornélio, e para todo mundo que está aqui, ó, a respeito de um homem
esse que é o Senhor de todos, o nome dele é Jesus Cristo. Ei, Deus levou Pedro até a casa de Cornélio, e sabe por quê? Apesar de Cornélio ser temente a Deus, apesar de Cornélio ser piedoso, apesar de ele dar esmola, apesar de ele orar, a casa de Cornélio não conhecia Jesus. Jesus teve que entrar dentro da casa de Cornélio para que a salvação entrasse na vida dele. Ai, ai, ai. Se na tua casa não tem Jesus Cristo, não adianta ser piedoso, não adianta orar, não adianta dar esmola, não adianta, se Jesus não for o centro da tua vida, da tua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, Ricardo? Sabe o que eu aprendo aqui, Milene? Eu aprendo que toda essa característica não é mais do que uma obrigação nossa ter: ser piedoso, ser temente a Deus, dar esmola, orar continuamente. Mas isso não garante nossa salvação. Olha que coisa louca. Somente em Jesus, somente em Jesus, é só por esse nome, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não adianta você fazer caridade para alguém se Jesus não é o Deus da tua vida. Isso me revela muitas coisas aqui. Isso me revela que está cheio de gente pensando que é salvo, porque tem essas características de Cornélio: é piedoso, dá esmola, ora, e pensa que está salvo. Se você não tem Jesus na sua vida, se você ainda não confessou Jesus na sua vida, você ainda não tem a salvação. E sabe o que é pior de tudo? O pior é que está cheio de gente que não tem nem essas características e tem certeza de que é salvo. Não estende a mão para ninguém e acha que é salvo. Não ora e acha que é salvo. Não dá esmola, não é temente a Deus. Sabe que essas características tem que ser obrigação nossa, que se diz servo de Deus. Se eu sou servo de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, no mínimo você tem que ser piedoso, você tem que ser temente a Deus, tem que dar esmola e tem que orar continuamente. Se você não faz isso, meu amigo e minha amiga, você não é crente não. Tu não é crente não, tu não é crente não, não é não. Aleluia, aleluia, aleluia. Lamanabasou de canto lamanai. Oh Senhor, Tu és a minha salvação. Vem Jesus, entra na minha casa, entra na minha casa. A casa que não clama por Ele, a casa que não ora a Ele, a casa que não diz vem, a casa que não diz vem, não sabe o que é a salvação. Somente lugar que Jesus habita, somente o coração que Jesus habita pode ter a certeza da salvação. Aleluia. E você que está aí me ouvindo agora, talvez você não é nem crente, talvez você só está passando aí pelo Facebook e está ouvindo essa mensagem. Assim como Deus ouviu a oração de Cornélio, Deus está ouvindo a sua oração. E o mesmo reboliço que Deus fez para alcançar Cornélio e a família dele, Deus está alcançando a tua. Através da tua vida, Deus vai transformar a tua família. Se você crê nisso, levanta a tua mão para o alto e glorifica o nome desse Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ficou de manto lá, manabasou de canto lá, manabachai. Enquanto Pedro está falando sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Cristo naquele ambiente, naquela casa,
Pedro não para de falar de Jesus. A necessidade da salvação em Cornélio era pelo nome de Jesus, que não havia sido confessado, ele não sabia nada sobre Jesus. Mas olha o que o texto diz, leia comigo aí na tua casa. Olha o que diz o verso 42 adiante, diz assim: e ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que ouviram essa palavra puderam sentir. Aleluia. Olha o movimento que Deus fez, pastor Celso, para derramar o Espírito Santo na casa, na vida de Cornélio. Olha o que Deus é capaz de fazer por amor a você, para alcançar você, para alcançar os teus. Deus move céu e terra, mas a sua casa vai ser alcançada. Deus move céu e terra, mas a sua casa vai ser alcançada. Subianda lá, baçou de canto lá, manaba na baixá. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, Santo, Santo. Se você pode dizer isso, se você pode dizer que esse nome é santo, diga comigo: Santo, Santo, Santo. Seu nome é santo e santo, santo, santo. Entra nessa vibe comigo, diga que ele é santo. Santo, santo, santo. Eu imagino nessa altura a família de Cornélio, todos com a mão levantada dizendo: Santo, Santo, Santo. Agora imagina aí, irmão, você aí que tem orado pela tua família, tem clamado. Imagina você que tem buscado a Deus, falando: Deus, alcança meu filho que está nas drogas. Deus, alcança meu marido que tem o vício da bebida. Deus, alcança a minha mulher que não quer saber de nada. Deus, alcança minha mãe, alcança meu pai, alcança meu primo. Imagina todos esses em uma só voz, cantando a canção do céu: Santo, Santo, Santo. Sabe o que aconteceu ali? O Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. Todos começaram a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu quero convidar você que está na tua casa aí agora. Se essa palavra tocou a tua casa, se essa palavra tocou o teu coração, eu convido você agora aí, você que quer confessar a Cristo como seu Salvador, eu convido você a se manifestar. Santo, somente aquele que crê que Deus é santo, diga: Santo, Santo, Santo. Mais uma vez, em apelo, eu quero aqui, você que está ouvindo aí, está me ouvindo na tua casa, se você quer confessar Cristo como seu Salvador, os tempos que nós vivemos não são fáceis. Fazer o apelo nesse tempo, irmão, é a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Porque quando eu faço o apelo em culto normal, a pessoa pensa: bom, se eu levantar a mão e confessar Ele como meu Salvador,
Próximo culto eu tenho que estar aqui. Só que Deus é tão bom com você que você nem vai estar aqui no próximo culto. O culto não é presencial. Confessar Ele como Salvador não tem nada a ver com ser religioso, porque Cornélio era religioso. Confessar Cristo como Salvador não tem nada a ver com religião. Tem a ver com mudança interior, transformação interior. Então eu convido você aí a confessar Ele como seu Salvador. Deus está enxugando as tuas lágrimas nessa noite. Deus me revela pessoas chorando. Ei, você que está me ouvindo aí, ó, Deus quer transformar a tua casa, a tua família. Eu sei que parece pleonasmo isso, eu sei que parece óbvio ministrar isso, eu sei, parece clichê, mas você mesmo que está chorando aí, é com você que Deus está falando. Deus quer que você confesse a Ele como Salvador. É a única forma da salvação entrar na tua casa. É a única forma.